Hi guys, Teacher Jeans here, e hoje vamos para a nossa quarta aula. A gente vai falar um pouquinho sobre pronomes e verbo to be, certo? Na aula passada a gente viu substantivos, né, que é o noun, e agora a gente vai ver o pronome, que é o pronoun. Esse pro que vem antes do pronome ou do pronoun, ele quer dizer que é uma palavra que vem depois. Mas depois do que? A gente viu o substantivo. E aí tem o pronome que vem depois do substantivo. Primeiro você usa o substantivo, depois você usa o pronome, certo? Então existem vários tipos de pronomes: pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome reflexivo, pronome indefinido, pronome relativo e pronome interrogativo. A gente vai ver todos esses, mas por enquanto nessa aula vamos ver só o pronome pessoal, né? O personal pronoun. Personal de pessoal, né? Quando você tem o personal trainer, você tem o treinador pessoal, certo? Os pronomes pessoais em português é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, certo? E aí vamos ver em inglês. Em inglês, os personal pronouns são I, que significa eu, he, que significa ele, she, que significa ela, it, que significa ele, ela, mas para coisas, eu já vou explicar isso melhor. You significa você, we significa nós, they significa eles, elas e you significa vocês. Ué, mas you significa você e you significa vocês? É, exatamente, você vai diferenciar pelo contexto. Mas às vezes as pessoas, para diferenciar melhor isso aqui, eles usam uma expressão aqui que significa vocês todos, que é you all, ou abreviando aqui, y'all, y'all. Certo? Vamos aqui a alguns exemplos. Ó. Esse é o Lucas, ele trabalha comigo. This is Lucas, he works with me. Aqui, o Lucas é ele, né? Então a gente viu lá que ele é he, certo? Aqui, ó. Que casa velha, ela precisa de uma reforma. What an old house, it needs a renovation. What an old house, it needs a renovation. Aqui, casa, ó, em português perceba que virou ela. Mas casa é uma coisa, não é? Então, em inglês, a gente não usa o she para casa, a gente usa o it. Entenderam aqui o uso do it? Ó, outro exemplo aqui. A águia é incrível. Ela é a ave que voa mais alto. The eagle is amazing. It is the bird that flies the highest. The eagle is amazing. It is the bird that flies the highest. Aqui, ó, águia, depois o pronome ela, né? Primeiro usa o substantivo, depois vem o pronome substituindo aqui o substantivo. Então, the eagle, né? A águia, e depois aqui ela, it is, ela é, it is. Ela, no caso em inglês aqui, ficou it. Ou aqui outro exemplo aqui, esse é o Rex, ele adora passear, né? Se referindo a um cachorro. This is Rex, he loves to walk. Então, animais, você pode usar o he e o she, né? Mas para outras coisas, por exemplo, a águia, que não é um animal doméstico, você usa o it. Mas para um cachorro, para um gato, você pode usar o he e o she. Já é aceitável isso no inglês. E aí vamos ao verbo to be. Não sei se você conhece, já ouviu falar, muito famoso. Ele pode ser traduzido como dois verbos no português, o ser e o estar. Então, se eu fizer uma frase falando eu sou alguma coisa ou eu estou alguma coisa, quando eu for traduzir para o inglês, eu vou usar o verbo to be. E aí o verbo to be, ele varia, a conjugação dele varia de acordo com o pronome e o tempo verbal. Então, se estiver no presente, no passado ou no futuro, ele vai variar. E varia com os pronomes, que é isso que a gente viu aqui. Então, já vou dar um exemplo aqui. É um dos tempos, é um dos verbos mais usados no inglês, né, o verbo to be, e ele é fundamental para os tempos verbais past continuous, present continuous, future continuous, né, que são os tempos continuous. Aqui, ó, se eu for usar o verbo to be para se referir ao pronome I, eu falo am, I am. Ou na forma contraída aqui, I'm, né, que significa eu sou, eu estou, certo?
Mas aqui, ó, esse é um pronome, I. Agora, outro pronome. Aí usa o is, o verbo to be vira is. Então perceba como ele variou aqui, né, a forma dele com o pronome. Então, he is, ou na forma contraída, his, né, que é ele é ou ele está. Aí she a mesma coisa, she is, né, o verbo to be is. She's, forma contraída, she's. Como se você falasse a letra X, X. Ela é ou ela está. E aí it, que é ele ou ela lá que a gente tinha visto, it is também. Então, forma contraída, it's. Ele, ela, é ou está. E aqui, ó, outro pronome aqui, outra variação do verbo to be. Aí, em vez de is, virou are. Então, you are, né? Ou a forma contraída, your. Você é ou você está. Aqui, we, né, que significa you é você, we, nós. E aí o verbo to be é are. E daí a forma contraída, we're. Nós somos, nós estamos. They, que significa eles ou elas. Aqui uso are também. E aí na forma contraída, there. Eles são, eles estão. E aí de novo you, que seria vocês, né? Que a gente tinha visto que o you é você e vocês. You are. E aí a forma contraída, your. Vocês são, vocês estão. Certo? Era só isso, uma pincelada rápida aí, para vocês entenderem o que são pronomes, né? Uma palavra que vem depois do nome para substituir o nome. Para não ter que ficar falando o João isso, o João aquilo, o João não sei o quê, o João não sei o quê. Primeiro eu falo, então eu falo o João e depois eu falo ele, que daí é uma forma de você substituir o João, ficar melhor a leitura, certo? Então é isso. Bye bye, guys!